Doutora Sandra Daniotti está com a gente, seja muito bem-vinda. Obrigada. Como vai? Tudo bem? Bem, você? Muito bem, mas vamos falar de um assunto que não é muito agradável. Pois é. Dívida. Quem não as tem? Pois é, mas muita gente precisa saber como começar a solucionar essa questão. Agora, esse é o negócio. Dívida a gente tem. Agora, será que essa dívida é correta ou é indevida? Será que foi cobrada de uma forma errada? Será que eu também me deixei levar numa situação, aquele crédito consignado? Isso é muito importante, tem muita gente procura. E assim, hoje mesmo já tive, a pessoa nem se aposenta e já começa a receber correspondência, telefonema. Quer dizer, ele fica sabendo pelo telefonema das instituições que ele se aposentou. Veja que isso situação. cabe um processo? Vamos falar sobre tudo isso, mas mais do que isso, a gente, com a nossa prestação de serviço, vai abrir o nosso espaço para que você possa tirar suas dúvidas. A ideia é essa. Quando você tem uma advogada aqui ao teu dispor, só aqui no Mulheres, então aproveite. Mande suas perguntas. Estávamos aqui num bate-papo. Conversando. Tá? E o bom é isso, gente, é a oportunidade que todo mundo tem. E a gente aqui aproveita essa oportunidade bem para a gente tirar as nossas dúvidas. E é o que você também tem que fazer. Tire suas dúvidas. Vamos falar hoje sobre dívidas. Fizemos até uma matéria sobre o assunto. Vamos ver? Vamos lá. Em 2015, o INSS oficializou o aumento do limite de comprometimento mensal da renda com o empréstimo consignado, que é descontado mensalmente da folha de pagamento do trabalhador, aposentado ou pensionista. Quase metade das famílias brasileiras está comprometida com dívidas e os empréstimos vêm sendo uma saída cada vez mais comum. É muito importante saber administrar os gastos para evitar a possibilidade de perder bens, pedir empréstimo ou ainda ficar com o nome nos cadastros de serviço de proteção ao crédito. Muito cuidado e planejamento serão necessários, inclusive para quem já está sofrendo com as consequências das dívidas. Aproveite então as dicas de hoje aqui no Mulheres e saiba como agir diante das cobranças. E hoje vamos falar sobre essas dívidas e mais do que isso, o que são dívidas abusivas e o que não são. A gente estava outro dia falando sobre os cartões de crédito, que chegam a cobrar até algumas bandeiras 700% de juros ao ano. Demais. Menina, isso não é abusivo? Então, tem que, quando chega nessa situação, o que você faz? Tenta uma negociação com a instituição bancária. Dificilmente vai se conseguir resolver. Então, busca o judiciário, porque aí vai ter que se fazer os cálculos, uma perícia, e mostrar se realmente aquele contrato tem as cláusulas abusivas, se a pessoa foi obrigada, porque é a mesma coisa, né, Kátia? Você chega, Deus o livre, no hospital com uma pessoa morrendo, quer dizer, tem que assinar aquele contrato, tem que assinar um cheque, tem que fazer para salvar. Então é isso, as pessoas assinam, às vezes, sem ler. Isso não pode acontecer, né, gente? Isso, infelizmente não. Não. Vamos ver algumas dúvidas que surgiram. A primeira delas, vamos ver de quem é, da Doralice. Me separei e fiquei com um apartamento que adquirimos na planta. Não estou conseguindo mais pagar. E a construtora me diz que, se desistir, não me devolverá o valor pago. O que fazer? Olha só, Doralice, uma pergunta bastante importante. E frequente, né, essa dúvida. Então, está ainda na planta, não foi entregue o imóvel, está pagando para a construtora, sempre elas vão dizer, infelizmente, que não tem e não vão devolver, porque o contrato diz que a desistência não obriga a devolver. Ou então 25% e 30%. Não, é muito pelo contrário. Então, o que eu sugiro? Faça um distrato, um documento escrito, onde você rescinde aquele contrato, desiste daquela compra e pede a devolução dos valores. Agora, a devolução não é total também, né? Pois é. Então, Kátia, eles dizem, geralmente nos contratos, se você ler os contratos, está assim, 25%, 30% do valor pago. Isso é ilegal. Então, hoje nós temos decisões, né, dos tribunais, se não 100%, 90% do valor pago, atualizado e com correção. E às vezes a pessoa fala assim, mas está no contrato, 25%, 30% é só o que eu tenho de direito. Pois né? E o contrato é abusivo. Então, quem é que vai dizer se o contrato é abusivo? Dizer, não vale esse contrato e vale agora o que eu decidi. É um juiz. Então, proponha uma ação, e pode ser, inclusive, no juizado, dependendo do valor. Causas, né? Isso. Então, se ultrapassar o valor, procure um profissional de sua confiança e ingresse com ação. Peça para que haja rescisão do contrato judicialmente,
com a devolução dos valores. E tem mais, viu, Kátia? Não adianta simplesmente parar de pagar. Sabe o que vai acontecer? Ah, não, aí você perde o direito. Né? E, inclusive, negativa o nome. Então percebe, além de perder o dinheiro que já pagou, vai negativar o nome. Então, o juiz vai dizer, olha, não negativa, ou deposita em juízo, ou vamos fazer essa rescisão contratual agora em juízo. Então, Doralice, vai atrás dos seus direitos, viu? Isso. A gente não pode, por medo de, será que vai sair mais caro? É melhor eu acabar logo com isso. Deixar as coisas que a gente tem de direito de lado. Exatamente. Não pede gratuidade de justiça, dependendo da sua situação financeira. É verdade. Tá? Antônio Carlos, sou aposentado. Olha, bem o que a gente estava falando. Isso. E fiz diversos empréstimos consignados. Porém, a situação piorou. E emprestei mais dinheiro de uma empresa que desconta as parcelas diretamente na minha conta. Hoje, toda a minha aposentadoria é para pagar esses empréstimos. Como agir? Olha que triste essa situação. Triste demais. Veja, vamos lá. O que é um empréstimo consignado? Então, por que eles fazem empréstimo consignado? Até para as pessoas que têm o nome negativado. Porque tem a garantia de receber, porque o desconto é diretamente lá na fonte. Quer dizer, não tem como a pessoa não pagar. Não pagar. Já desconta daquilo que ele vai receber da sua aposentadoria, certo? Chega um ponto, porque a lei diz o seguinte, 30%. Não tivemos uma alteração agora que pode até emprestar até 35% para pagar cartão de crédito e tal. Então, do que ele recebe até 35%. Depois disso, não dá para fazer mais esse empréstimo consignado, que é com juros menores e tudo mais. Aí o que ele passa a fazer, Kátia, se ele não tem condições? Ele vai buscar outras instituições que não fazem, é bom saber disso, não é empréstimo consignado. São empréstimos onde o consumidor assina um contrato que nós chamamos contrato de adesão, onde as cláusulas já estão pré-estabelecidas, não tem como discutir se ou assina e pega o valor ou não, não tem conversa. Então ele assina, onde ele já autoriza expressamente, consta lá, que eu já tive até caso assim semelhante, então onde autoriza expressamente que aquela empresa deduza do valor que entra na conta. Isso não é consignado. Então ele autoriza que a pessoa retire da conta dele o desconto. Então, esse documento, ele é um contrato onde expressamente fica lá entre as partes decidido que aquela instituição empresta a juros altíssimos e ele vai lá e desconta da conta. Então, vira uma bola de neve. Isso. Então, não desconta na fonte. Isso não é consignado. Desconta isso é empréstimo. Na conta bancária. Percebe? Porque consignado é até 35%. Muito bem, já ultrapassou esse limite? Eles não vai, não vai mais. Agora, como que o Antônio Carlos age? Busque o judiciário. Porque se ele parar vai debitar. Como que ele vai sobreviver? Então, busque o judiciário, peça uma tutela antecipada para que pare, que cesse esses débitos na conta dele, né? Peça para o juiz pode fazer esse bloqueio, não vai descontar mais, porque a pessoa não tem como sobreviver. Eu não estou falando do consignado, estou falando desses outros empréstimos, né? E aí vai se discutir esse débito, os juros, o contrato. Só vai poder, se ele tiver que pagar alguma coisa, porque ele pegou emprestado, vai ter que pagar. Sim, é verdade. Certo? Mas da forma justa e adequada. Então, aí o juiz vai dizer o seguinte, quando reduzir desses 30%, chegou a 20%, vai ficar uma margem de 10%, aí começa a pagar isso. Começa a pagar o outro, mas de uma forma juros? Justa. Então, vamos discutir, porque eu já vi contrato, Kátia, de 400%, 900%. Então, menina, é um absurdo, a pessoa pega 4 e vai pagar 15, 16. Não, gente, não faz sentido. Então, Antônio Carlos, constitui um advogado e vai atrás de rever isso tudo. Exatamente. Né? Voltando com a doutora Sandra Daniotti, vamos ver mais uma dúvida que surgiu? Vamos lá. Do Dimas. Financei um carro em 60 meses e já paguei 35 parcelas. Não estou conseguindo mais pagar. Já tenho 4 parcelas em atraso. Me ligam todo dia e cobram, além de ameaçarem entrar com a ação. Posso perder o carro? Como proceder? Essa dúvida também do Dimas é muito comum. Essa ação, na verdade, que o banco ingressa é de busca e apreensão do bem. Para fazer esse financiamento, nós temos uma lei própria que é bem da década de 60, antiga, né? Alienação fiduciária. Teve uma alteração agora em 2014 que estreitou um pouco mais. Então, na verdade, hoje essa ação de busca e apreensão é um pouquinho mais rápida. Eu sugiro. Começou com atraso, viu que não vai conseguir pagar, o que ele tem que fazer? Busque a empresa, o banco e tenta fazer uma negociação dessa dívida. Então, quer dizer, ele fez em 60 meses, 60 parcelas, pagou 35. Já pagou, isso, já pagou mais do que 40%.
E 50%, mais do que 50%. Mais que ele pode purgar a mora? Ele pode, em juízo, vai lá e deposita as parcelas atrasadas, explica por que não pagou e aquela contestação tudo direitinho? Pode fazer. Agora, o ideal é que ele negocie isso, não deixe chegar nessa situação, tá, Kátia? E se percebe que não vai conseguir pagar, a negociação com a empresa, porque ele pode, pelo menos, tentar eliminar a dívida, porque às vezes a pessoa faz um acordo, devolvo o carro e quero liquidar, tá? E a dívida que ficou muitas vezes, né? O nome vai ficar sujo e a dívida vai ficar pendente. Então, é bom sempre a negociação e sempre que houver esse caso dessa ação, também não fica ligando para os telefonemas e tal com a ação. Então, vai em juízo, deposita os valores, discute a multa e os juros. Agora, que é chato a pessoa ficar recebendo essas ligações, Muito, é terrível. muito. Gente, vai, Cobrança ilegal também, abusiva. Não vou falar que ninguém, mas a maior parte das pessoas não pagam porque não deixaram de conseguir porque quiseram. rendimento. Tem aqueles calhordas que a gente sabe como funciona, Sim. mas isso, graças a Deus, é minoria. Então, as pessoas perdem emprego, a situação financeira muda. E hoje a situação está muito complicada. Nossa, você viu? Ano passado, mais de 100 mil lojas fecharam. Isso. Quantas pessoas foram demitidas? E vou te dizer uma coisa, ano? as instituições, o que eles não faziam antes, eles estão negociando, sabe por quê? O valor dos veículos baixaram. É verdade. Tá? Então, para o banco não interessa receber o Ficar veículo. com o carro, interessa receber o valor da sua dívida, é muito maior do que o valor do carro. Então, vai leiloar, não vai dar quase nada. É verdade. Então, tenta uma negociação, É a melhor Kátia? coisa, Porque é a né? melhor coisa. Mas vai atrás de um advogado, faz isso então, tá? Isso. Tenta negociação através de advogado, porque a gente também não entende, a gente leigo de lei. Isso. Chega lá, você acha que é um ótimo negócio e assina e pode não ser. Exatamente. Né? Vamos ver mais um? Mais uma dúvida? Paula. Pago um imóvel na planta, que deveria ter sido entregue em julho de 2015, porém até agora nada. A construtora não responde aos meus e-mails, nem minhas ligações. Quais são meus direitos? Pois é, nós temos aí os contratos, esse de imóvel, está na planta. Não entregou? Muito comum também. Então começa a ligar, faz uma reclamação, é PROCON. Bom, não resolveu? O que você vai ter que fazer? Ingressar com uma ação, né? Pedir a restituição do valor pago, a rescisão contratual. Porque é o seguinte, eles não entregam, eles estão em mora. Eles estão devendo, certo? Não é assim? Invertemos a situação. Sim, é o oposto, ele está pagando, mas não recebeu. Porém, essas empresas, o que eles fazem? Eles não entregam e se a pessoa diz assim, eu não vou pagar mais porque eu não recebi no prazo, você não está cumprindo, ele vai ser negativado. Então, o que ele tem que fazer? Ingressa com a ação, pede para o juiz, faz aquele depósito em juízo, sabe, Kátia? Sim. Um consignado, uma ação de consignação em pagamento, já pedindo antecipação de tutela para brecar esses pagamentos, para não negativar o nome da pessoa e vai pagando em juízo. Porque, na pior das hipóteses, ele não perde esse valor que vai ficar depositado. Ao final, ele pode levantar e entra com uma ação de cobrança dos valores que ele já pagou. Agora é bom fazer isso rápido, não fazendo aqui terrorismo, mas muitas construtoras estão quebrando. Sim, existe esse grande problema. E aí fala assim, vou esperar mais 3 meses. Faz a pesquisa, né, Kátia? Esperar mais 6 meses, faz a pesquisa, Isso. gente. E atraso, consta no contrato 180 dias de atraso, mas hoje é considerado ilegal. Então, mas se era para entregar em julho de 2015, Já ultrapassou. já passou os 8 meses. Já passou. Então, veja, já está problemática a coisa. Faça isso, Então. ingresse com ação, o mais rápido possível. E olha, eu vou falar uma coisa para você. Hoje em dia a gente tem que ficar com tudo extremamente ali às claras. Converse com o advogado. Às vezes parece ser um negócio da China. Desconfie. Não é? Exatamente. Vê que o negócio está muito barato, vê que a situação do país está mudando. Não Por exemplo, comprar um carro num site com valor muito abaixo da tabela, aí Não vai dá, comprar, de repente, para numa blitz e descobre que o carro era é roubado, por exemplo. Por exemplo. Olha, eu vi ontem ainda numa matéria num site que dá pra gente confiar, que dizia que tem gente vendendo imóveis com 78% de desconto. Gente, se a pessoa está queimando o imóvel, a gente tem que verificar direitinho. E às vezes, nessa ânsia de, que legal, vou fazer um ótimo negócio, você não checa para ver se tem Dívida anterior, dívida trabalhista. Porque dívida trabalhista você Penhora perde o imóvel, tudo. E aí exatamente. você pagou, mas eu paguei pouquinho, mas o pouco que você pagou vai perder. O fisco. Então, a gente não dá para brincar, não. Precisa fazer um levantamento. É E complicado. Você vai investir, às vezes, o que você guardou a vida inteira. E contrato de gaveta, então, nem pensar. Pois é, Kátia. Depois, aí, com o falecimento do antigo dono, e herdeiros e tudo mais, você se complica.
complica. Então é bom sempre checar tudo isso. Olha, a doutora Sandra Daniotti, é claro que volta mais vezes. Se você tiver algumas sugestões de temas, fique à vontade para mandar, mas vou passar os contatos dela no Facebook, Sandra Daniotti, com 2 T's e no final, e-mail sdaniotti@uol.com.br, o telefone é o 0 operadora 11 3857 5778. Obrigada mais uma Kátia. vez. Obrigada mesmo. Foi de grande ajuda.